Graça e paz, amado do Senhor, amada do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus. Vamos complementar a pequena introdução que fizemos no capítulo 1. Este Evangelho de Mateus serve como introdução a todo o Novo Testamento e a Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto que o Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos, e o Evangelho segundo Lucas para Teófilo e demais crentes gentios, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para os crentes judaicos. A origem judaica desse Evangelho se sobressai de muitas maneiras. Por exemplo, primeiro, ele apoia-se na revelação, promessas e profecias do Antigo Testamento, para comprovar que Jesus era o Messias. Segundo, faz a linhagem de Jesus retroceder até Abraão. Terceiro, declara repetidas vezes que Jesus é o filho de Davi. Qual o propósito do Evangelho de Mateus? Mateus escreveu este Evangelho, em primeiro lugar, para prover aos seus leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Segundo, para assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias. E terceiro, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Mateus deixa claro isso a seus leitores. Ele deixa claro que Israel, na sua maioria, rejeitou a Jesus e ao seu reino e se recusou a crer nele por ter ele vindo como um Messias espiritual e não político. E que somente no fim da presente era é que Jesus virá em glória como Rei dos Reis para julgar e governar as nações. Características especiais de Mateus. Primeiro, este Evangelho contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Segundo, este Evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. E terceiro, Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus. O poder divino ora em operação no reino sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios e sobre a morte. E, finalmente, o triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo nos fins dos tempos. Continuação da leitura e comentários do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 25. Entre depressa de acordo com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Não adulterarás. O adultério começa no coração. A nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Nossos pensamentos influenciam nossos sentimentos, e nossos sentimentos influenciam a nossa vontade, o nosso querer. Só olhar para uma mulher que não seja a sua e desejá-la
já é adultério. É a intenção do seu coração que importa, E pecado é pecado, não importa o seu tamanho. Portanto, não há um justo sequer sobre a face da terra. Nós devemos nos vigiar para andar em santidade. O Espírito Santo de Deus mora em você que é cristão, mora em mim que sou cristão, mas depende de eu decidir se eu quero obedecer a Ele ou continuar obedecendo às paixões da minha carne, da minha natureza pecaminosa de filho de Adão e Eva, que ainda luta contra o meu espírito. Tudo depende da minha decisão. Meu querido, minha querida, vivamos para agradar a Deus, E aí vamos experimentar na prática, vivencialmente, quão bom e quão agradável é obedecer a Deus. O divórcio. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério também. Para Jesus, só há um motivo que justificaria a separação do casal: o adultério, a imoralidade sexual. Mas mesmo assim, há cristãos tão amadurecidos que quando isso acontece com eles, entende? O seu coração é preenchido por um amor tão grande, o arrependimento do parceiro que cometeu o adultério, entende? É tão real, e a pessoa é tão cheia de amor de Deus que ela perdoa e Deus restaura esse casamento. Os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Meu amado, minha amada, sejamos responsáveis e fiéis por aquilo que nós dizemos e fazemos. Que a nossa palavra corresponda à nossa ação. Que quem nos ouvir saiba que nós vamos cumprir o que estamos falando. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Satanás, o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, ele é mentiroso desde o início, ele é o pai da mentira. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Que não haja dúvida, que sejamos pessoas confiáveis, como nosso Deus é. Jesus é o caminho, é a verdade. E Ele vive em nós que somos cristãos através do seu Espírito. Então, sigamos a verdade que está em nós pelo Espírito de Deus. A vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Meu amado, minha amada, eu nasci numa igreja evangélica, mas fui educado como fariseu. Esses princípios aqui desse sermão de Jesus não eram enfatizados, eu não os aprendi na minha juventude. Eu era um fariseu da justiça própria, rigoroso comigo e rigoroso com os outros.
Mas o reino de Deus é marcado por um amor tão profundo, tão imenso, que nos leva a amar o nosso próprio inimigo e nos leva a não nos defender quando nos atacam. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Se Ele permite que alguma aflição, que algum problema, que algum sofrimento chegue até você, porque Ele tem propósitos de trabalhar o seu caráter através desse processo dolorido. Sem passar por aquele sofrimento, você não teria oportunidade de ser transformado, de ser santificado naquela área da sua personalidade. Deus está no controle de nossas vidas, tanto do bem quanto do mal. Nenhum mal que chega até você veio diretamente até você, passou primeiro por Deus. Se Ele permitir, vem. Se não permitir, não vem. E quando Ele permite, é para te santificar, é para fazer você mais parecido com Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração, e para que o nome dele seja honrado e exaltado, e as pessoas se convertam, porque não há maior força que o amor. Santo Espírito de Deus, o teu fruto começa com amor. Produz este amor em cada um de nós, para que nós sejamos expressão do amor de Deus aqui na terra, e as outras vidas saibam que tu existes através do nosso testemunho, através da nossa vida, porque tu és amor. Enche-nos de ti, Espírito Santo, e faz-nos transbordar do teu fruto precioso, que começa com amor, que continua com alegria e com paz e muitas outras bênçãos. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amar o inimigo, orar por quem te persegue, é o contrário dos nossos sentimentos naturais. É o contrário da nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. É o contrário da vontade da nossa carne. Mas é a vontade de Deus, pois Deus é amor. E já colocou no teu coração e no meu coração esse amor, porque Ele habita em você que é cristão, que tem Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. O Espírito Santo produz este amor em você. Basta que você concorde com Ele e peça a Ele. Espírito Santo, somos teus instrumentos. Ame através de nós. O objetivo do trabalho do Espírito Santo, depois que te converteu a Jesus Cristo, depois que te fez nascer como filho de Deus, como uma nova criação de Deus, como uma nova criatura, depois que Ele renovou o seu espírito, você nasceu de novo como filho de Deus pelo perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus, esse Espírito Santo continue a fazer o trabalho na sua alma. Ele fez o seu espírito reviver. Você passou a ser filho de Deus. E agora Ele trabalha na sua alma para transformar a sua alma, isto é, o seu pensamento, o seu sentimento e a sua vontade no pensar, no sentir e no querer de Jesus. Deus quer que você seja perfeito, que nós sejamos perfeitos, como Jesus foi perfeito. Por isso colocou em você o Espírito Santo, para te santificar e para me santificar. O Espírito Santo, o seu trabalho é nos fazer a cada dia mais parecidos, mais semelhantes a Jesus Cristo. Deus te salvou, te deixa aqui na terra, como um pequeno Cristo,
para que os outros que estão perdidos, que não conhecem a Deus e o seu amor, venham a conhecê-lo através do amor dele que transborda através de você, filho e filha de Deus. Aleluia! Capítulo 6 de Mateus. Ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E eu lhes garanto, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Meu querido, minha querida, todo bem que você fizer, você será recompensada pelo seu Pai. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus.